nós estamos em um momento atípico, não é novidade, muita coisa rolando, muita tecnologia tendo que ser implantada de uma maneira muito ágil, muito veloz, e o impacto dessa pandemia ele está sendo global. Você acredita que isso teve um impacto relativo para acelerar essa tal da transformação digital? Eu gostaria de ouvir de você também, que é uma pessoa da área, head de inovação e tecnologia, o que é a transformação digital e como que você acredita que esse momento que nós estamos passando acelerou essa transformação digital? Legal, legal, Tuca. Obrigado pela oportunidade. É engraçado, né? Quando a gente fala de transformação digital, as pessoas normalmente elas já começam a pensar em algo bastante sofisticado, né? Começam a imaginar aplicativos revolucionários, algum tipo de automatização, inteligência artificial. E, na verdade, a transformação digital vai depender muito do nível de maturidade de cada empresa, de cada companhia. Ela pode, sim, ser algo bastante revolucionário, dependendo do nível de maturidade da sua empresa, mas essa crise do coronavírus agora nos mostrou que a transformação digital, para muitas empresas, é simplesmente a trabalhar num computador remotamente de casa. O que para muita gente é normal, para muitas empresas isso já é a transformação digital, né? Então, a transformação digital, eu não gosto de ser muito taxativo em falar a transformação digital é isso, exatamente isso, e funciona da seguinte forma, não existe uma receita de bolo. O que eu vejo é que muitas empresas acabam procrastinando quando a gente fala de inovação, quando fala de transformação digital, e hoje começou uma correria contra o tempo, né? Eu até esses dias estava conversando em uma outra live, eu falei, o principal líder de inovação em muitas empresas se transformou, foi o coronavírus, né? Ele que fez com É que as verdade. empresas pensassem em trabalhar remotamente, e aí começam a pensar em segurança agora, correr atrás, como é que vai fazer de uma forma segura, como que eu vou fazer isso, que ferramenta colaborativa que eu posso usar. Aí muita gente tem tudo dos documentos só num servidor dentro da empresa, como que eu vou acessar isso via VPN? São coisas que para muitas empresas já é comum há 10, 15 anos atrás, mas para muitas empresas é a transformação digital, né? Então, eu acho que a transformação digital, basicamente, é a gente usar a tecnologia para fazer Uhum. melhor qualquer tipo de processo que hoje a gente faz de uma forma não otimizada, né? E você acredita que é uma fatia considerável de empresas que não estavam preparadas para essa eu acho, transformação digital? sem dúvida, Tuca, sem dúvida a maioria, eu acho que a maioria, né? Como eu disse, para muitos hoje o Covid virou o principal líder de inovação. Muitas empresas acabam procrastinando naquele sentimento de se está funcionando assim, vamos continuar desta forma, né? Eu que trabalho com inovação, eu posso te dizer que a inovação ainda é vista como um custo, muitas vezes, né? E não como um Uhum. investimento. Eu acho que esse é o principal mindset que a gente precisa mudar. A inovação ela é um investimento, ela não pode ser vista como um custo. Então, o que acontece muito também, infelizmente, é que muitas pessoas acabam inovando por inovar, inovando sem focar em resultados, sem focar no business, né? É É. algo que a gente faz na FNC, eu falo nas minhas palestras. A inovação ela precisa ter resultado, ela precisa ser focada em resultado. Você precisa, no fim do dia, aumentar a sua receita ou diminuir o seu custo. Se não faz uma coisa nem outra, a sua inovação não é uma inovação, ela é só uma boa ideia e ela não se sustenta. Então, a partir do momento que você tem uma inovação focada em resultado, ela não é um custo, ela é um investimento. E um momento como esse mostrou que muita empresa estava parada no tempo, né? Eu acho que É verdade. depois dessa crise, muita gente vai olhar com outros olhos para a inovação e transformação digital. E até dando um passinho para trás, como você falou, eu enxergo que, na realidade das empresas, muitas não estavam preparadas para isso. E assim como você falou, às vezes uma atividade simples, que é trabalhar remoto, ou todo mundo ter acesso à infraestrutura para fazer isso, ou acesso a documentos que estavam em um servidor, teoricamente as empresas tiveram que parar porque elas não enxergaram como um investimento realmente a inovação e a tecnologia. Que conselho que você daria, Rodrigo,
como uma pessoa que navega nessa área todos os dias, para as empresas que estão tendo que passar por essa mudança, por essa transformação, e o que elas podem utilizar de ferramenta, até muitas vezes gratuita, né? Ferramentas colaborativas, eu vi que existem diversas ferramentas. Quais dicas você daria para essa empresa que está no meio do caminho? Ela entendeu que ela precisa de uma transformação digital, por mais simples que seja, como você mostrou para nós, e ela entende que ela não tem um budget tão alto para fazer isso, então ela precisa de algumas ferramentas até para iniciar isso gratuitas. Sim. Como eu disse, vai muito da maturidade, né? Aquelas empresas que estão querendo dar os seus primeiros passos ainda, o ideal é que ela tenha dentro da empresa um ponto focal, alguém que conheça de tecnologia, que possa ajudá-la a guiar pelo caminho dessa transformação. Alguém que realmente conheça um pouquinho de tecnologia, de inovação, de análise de negócio para poder fazer essa liderança desse tipo de transformação. Se isso não for possível, não for viável, de repente contratar alguma consultoria, alguma empresa que possa fazer esse serviço, esse trabalho, que possa ajudar. Porque a grande questão as pessoas elas têm boas ideias, mas elas não sabem organizar essas ideias. Elas não sabem colocar essas ideias de uma forma estruturada, de uma forma organizada, que possa transformar essas boas ideias em negócios e em resultados. Então, a minha dica para quem está no meio do caminho, como você disse, para quem já está, é uma empresa com mais recursos, que pode contratar uma consultoria especializada, faça isso. Contrate uma empresa. Tem muita gente que faz design thinking, o que muitas pessoas acabam olhando o design thinking de uma forma torta, mas o design thinking ele é essencial. Quando ele é feito voltado para o negócio, ele traz uma vantagem competitiva enorme. Ele corta caminho, ele evita que projetos sejam feitos de uma forma de tentativa e erro, ele já é muito mais certeiro. Então, empresas que têm essa possibilidade, contrate alguém que conheça de inovação, que possa guiá-los, que possa ajudar. Mesmo que você tenha uma equipe de tecnologia para fazer tudo, mas alguém que possa guiar essa equipe. Agora, empresas que, como você disse, não têm recurso, eu entendo que tem muita coisa gratuita no mercado, aquelas que estão começando, que querem fazer algo remoto, tem muitas ferramentas colaborativas, né? Uhum. Eu vi que empresa, nesse momento agora de pandemia, muitas empresas, a própria Microsoft, ela disponibiliza ferramentas colaborativas de forma gratuita. Então você consegue fazer reuniões, você consegue fazer alinhamentos com o seu time, com clientes, né? Hoje uma dica que eu dou também, até numa live que eu fiz ontem, para você manter sua equipe engajada, tente de alguma forma falar com sua equipe pelo menos uma vez ao dia, por 15, 20 minutos, colocar todos na mesma ferramenta colaborativa como essa. Cada pessoa fale o que está fazendo, o que vai fazer no dia, o que fez ontem, o que vai fazer amanhã. Isso é importante, está usando a tecnologia para se aproximar, né? É um momento que todos precisam disso, né? Todos estão muito ansiosos, ninguém pode ter aquela sensação de que está abandonado. Então, as Sim. ferramentas, a tecnologia consegue ajudar até nisso, aproximar as pessoas, né? Então, procurem por ferramentas gratuitas, existe isso, as grandes empresas estão disponibilizando nesse momento, e no futuro, quando essa crise passar, ela vai passar em breve, tente procurar alguém que possa guiá-los pelo caminho da inovação. E só para completar, a inovação ela não precisa acontecer da noite para o dia. Aliás, nenhuma inovação acontece da noite para o dia. É um processo longo, contínuo, e não é um processo moroso no sentido de ser tudo demorar para acontecer resultado. A inovação ela é contínua. É um pedacinho de cada vez, um tijolinho de cada vez. Aí sim a gente consegue chegar num resultado final bacana. Interessante. Eu estava vendo uma matéria essa semana, Rodrigo, que o autor falava que nós estamos em um momento de reestruturação global. Uhum. Então, a economia, os business, né, a saúde, todas as áreas estão se reestruturando porque esse impacto ele é global, ele está sendo sentido em todas as esferas. E você acredita que essa transformação digital que as empresas tiveram que se adaptar, acho que essa é a palavra, muitas não estavam preparadas, outras já faziam isso há muito tempo, então foi só mudar o cenário e conseguir adaptar tudo isso, mas você acredita que foi positivo ou negativo essa ruptura para que toda essa transformação digital, essa abertura à tecnologia e inovação começasse
a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa realidade. Não só, vai vir a transformação digital, no futuro vai ser assim. Não é mais um papo de futuro, é um papo de hoje, né? Uhum. Eu sou um eterno otimista, tá, Tuca? Assim, eu prefiro sempre ver o copo meio cheio, né? Ou abrir uma garrafa e terminar de encher o copo. É o que eu prefiro, o que eu gosto de fazer. Então, assim, por mais que a gente saiba que foi um momento está sendo um momento bastante duro, então é até um pouco complicado falar que é positivo, mas a gente tem que enxergar o lado positivo em tudo na vida. E eu acho que nesse sentido vai ser bem positivo, sim. Eu acho que faz com que as empresas acordem. Muitas empresas, tenho certeza, vão continuar trabalhando remoto depois dessa crise. Muitas empresas vão, de repente, economizar, dar uma melhor condição para o seu funcionário fazer home office, porque muitas não acreditavam no home office. Quantas empresas acham que o home office não funciona porque o colaborador perde em produtividade, por exemplo? E agora eu acho que a maioria das empresas estão sendo surpreendidas em ver que o engajamento dos funcionários aumentou até muitas vezes. Então eu acho que vai trazer uma ruptura para o bem, sim. Eu acho que vai ser ótimo esse momento, tem que olhar tudo para o lado positivo. E eu acho que quando tudo isso acabar, falando desse mercado especialmente, muita demanda vai surgir. Eu estou muito preocupado com a economia, assim como qualquer um, mas eu estou bem confiante que quando tudo isso passar, nós vamos ter um boom aí, que vai ter bastante coisa represada e muita gente com vontade de investir para não ser pego de surpresa de novo no futuro. Tudo isso está nos ensinando como empresa, como seres humanos, né, a se Sim. prevenir um pouco mais, a dar um pouquinho de atenção para algumas áreas. E como que você enxerga toda essa transformação digital, Rodrigo, para a área de recursos humanos? Nós entendemos que existem diversas tecnologias, ferramentas que trazem tendências de comportamento, previsibilidade de produtividade, Uhum. que nos dá um CRM, né, uma ideia do todo, do que está acontecendo, documentação, pesquisas de clima, nos ajuda a centralizar essas informações e fazer a gestão de tudo isso. Você tem enxergado, vislumbrado novas tecnologias para a área de recursos humanos também? Você que é conectado com tecnologia e inovação? Com certeza, com certeza. Acho que a área de recursos humanos ela tem mudado drasticamente nos últimos anos. Como você mesmo disse, né? Ferramentas que trazem ali CRM, clima, fazem toda a automatização de contato com funcionário, com candidatos, analisam currículos para ver se aqueles currículos estão de acordo ou não. Tudo isso é uma transformação que já vem acontecendo há alguns anos. E a área de recursos humanos eu sinto que é muito aberta para isso, né? Mas é engraçado que nesse momento de coronavírus ficou 100% remoto qualquer tipo de contato, né, qualquer tipo de processo seletivo. E eu vi que algumas empresas já faziam isso, outras ainda não, de repente vão começar a fazer agora, por exemplo, fazer entrevistas remotamente, mas não necessariamente com humano, né? Algo que eu vi que me chamou bastante atenção nos últimos meses foram algumas empresas pedindo para que os candidatos respondessem, gravassem um vídeo deles fazendo respostas, Bacana. mesmo sem ter um humano fazendo interlocução, falando com um computador mesmo, então ele respondia gravando assim ele falando, e aí a inteligência artificial analisaria não somente o conteúdo da resposta, mas como até a expressão facial, comportamento, se ele estava à vontade, se ele estava tenso, se não estava, e já conseguiria traçar automaticamente todo um perfil de psicológico, de características de personalidade dessa pessoa. E muitas empresas já estavam usando isso, e agora eu acho que é um tipo de ferramenta que pode se tornar até mais comum devido a essa pandemia. Acho que todos agora estão olhando aí para fazer tudo remotamente. Mas a inteligência artificial já está ajudando muito a área de RH nesse sentido também. Isso sem contar outras áreas que não são recrutamento apenas, né? Por exemplo, treinamento, onboard de funcionários, isso tudo a tecnologia já tá ajudando bastante. Contribuindo. Você até tocou na inteligência artificial, é bem interessante. Como que você acredita que a inteligência artificial pode cooperar para um momento como esse de isolamento, por exemplo, que nós não podemos ter contato humano, a inteligência artificial pode substituir algumas interações? Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
Como eu disse, essa, por exemplo, do RH é um bom exemplo. Ela consegue fazer toda a entrevista, consegue fazer análise. Muitas tarefas hoje são automatizadas com a inteligência artificial. Algo que eu vi, algo que também é bem importante, não necessariamente vai substituir a interação, mas que está sendo usado e muito bem usado, né, usar a inteligência artificial para fazer testes de medicamentos, né. A gente viu aqui no Brasil mesmo, o Marcos Pontes falou agora nessa semana que em Campinas nós conseguimos testar 2.000 medicamentos que já existem apenas com computador usando inteligência artificial. Então, os computadores, eles testavam ali o medicamento e a sua reação com as determinadas enzimas para poder analisar quais que mereciam ser classificados para a próxima etapa do teste, que seria o teste in vitro. E daqueles 2.000 medicamentos, a inteligência artificial selecionou 6. Dos 6 in vitro, um teve uma boa recepção, né? E aí agora vai partir para a próxima etapa, que é o teste em humano. Mas você veja que foram testados 2.000 medicamentos diferentes, né? Quanto tempo que um humano demoraria para fazer isso se não fosse a inteligência artificial? Então, a inteligência artificial, nesse momento, pode contribuir demais. Temos as câmeras térmicas também. Então, de longe, muitas câmeras térmicas já conseguem identificar e com a inteligência artificial em conjunto saber se aquela pessoa está com febre, se não está, quando ela estiver andando em determinado lugar. Então, eu acho que, olhando com criatividade, a gente consegue sim usar hoje IA, Deep Learning, para ajudar nesse momento também. O que eu não gosto é de soluções oportunísticas, né? Então, assim, eu estou fazendo um chatbot para esse chatbot conversar com um possível paciente para poder fazer uma pré-análise. Isso eu acho muito frio. Isso eu acho que realmente a taxa de erro nesse momento vai ser muito grande. Mas quando a gente fala de inteligência artificial para ajudar a achar uma vacina, um medicamento, ou nesse caso da câmera térmica, em conjunto com a câmera térmica, eu acho bem interessante.